De imediato, vou pedir aos irmãos que abram as suas Bíblias na carta aos Efésios, carta que o apóstolo Paulo escreveu à igreja de Éfeso. No capítulo de número 5, nós iremos ler os versículos 15 a 20 do capítulo 5 da carta aos Efésios. Efésios, capítulo 5, verso 15 a 20, eu irei ler aqui na Nova Almeida Atualizada. Se der um pouquinho diferente, é divergência assim da tradução, né? Mas o sentido é o mesmo. Portanto, tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, e vivam não como tolos, mas como sábios, aproveitando bem o tempo, porque os dias são maus. Por esta razão, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. E não se embriaguem com vinho, pois isso leva à devassidão, mas deixem-se encher do Espírito, falando entre vocês com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando a Deus com coração ao Senhor, dando sempre graças por tudo ao nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Podem-vos assentar. Meus irmãos, este texto que nós lemos, ele veio em minha mente justamente no momento em que o Israel pregava no domingo passado. No momento que o Israel discorria sobre a primeira carta de Pedro, este texto assaltou a minha mente, dominou a minha mente, e por vários dias ele esteve ocupando a minha mente, e eu vou seguir mais ou menos pela mesma linha que o Israel trabalhou no domingo passado. Nós ainda estamos no mês de janeiro e é comum, durante o mês de janeiro, nós fazermos... Obrigado. Opa, acho que fugiu minha voz aqui. Alô? Oi? Ah, a caixa. Eu não estou me ouvindo, mas vocês estão me ouvindo, né? Bom... E é comum durante o mês de janeiro nós fazermos planos a respeito da nossa vida, nós fazermos projetos de vida e, muitas vezes nós sabemos muito bem que esses projetos não se realizam, não se concretizam. Eu lembro que, mais ou menos uns 4 anos atrás, eu estava ouvindo uma entrevista com um dos principais nomes do marketing digital no Brasil, e é uma pessoa que ganhou muito dinheiro vendendo encapsulados para emagrecimento. E na entrevista, ele disse, no meio da entrevista foi perguntado para ele mais ou menos quanto que a empresa dele faturava. E ele disse que a média de faturamento da empresa dele com produtos de emagrecimento era em torno de R$1 milhão por dia. Isso há mais ou menos 4 anos atrás. E daí perguntaram para ele, em determinado momento da entrevista, se havia algum dia em que esse faturamento ele era maior do que os demais dias. Ele disse sim, o dia histórico de maior faturamento. Graças a Deus, voltou aqui, eu consigo me ouvir. O dia histórico, vocês não sabem o quanto isso atrapalha quem está falando. O dia histórico de maior faturamento do negócio dele era o dia 2 de janeiro. E perguntaram para ele quanto que ele faturou no último dia 2 de janeiro, dada a entrevista. Ele disse que no dia 2 de janeiro eles faturaram R$8 milhões. Vejam bem, a média de faturamento era R$1 milhão por dia, e no dia 8 de janeiro ele faturava em média de R$8 milhões. Por que isso? Porque é comum, nesse período da virada, dia 31 de janeiro, 31 de dezembro, 1º de janeiro, as pessoas começam a fazer planos. Eu vou emagrecer, eu vou ir para a academia, eu vou fazer uma série... As pessoas tomam diversas resoluções
E isso causou justamente esse aumento substancial de faturamento da empresa dele. Mas a verdade é que se a média de faturamento era 1 milhão e no dia 2 de janeiro ele faturou 8 milhões, a verdade é que grande parte do público que começa empolgado acaba desistindo no meio do caminho. E eu acredito que justamente nesse período que nós estamos agora, algo entre o dia 10 e dia 20 de janeiro, é quando a maioria das resoluções de ano novo começam a cair por terra. É quando a pessoa que disse que não ia comer mais doce começa a ceder os primeiros doces. É quando aquele que disse que ia para a academia todo dia começa a sentir o peso de se acordar de manhã cedo. É quando a pessoa que disse que ia fazer religiosamente os seus devocionais começa a ser tentado a acordar um pouquinho mais tarde e matar a hora do devocional. Geralmente nesse período, após uns 10 dias depois do ânimo, do impacto inicial das resoluções, das promessas, geralmente cheia de muita carga emocional, após esse período nós começamos a nos deparar com a realidade e nós começamos a nos apercebermos do custo que tem manter algumas decisões nas nossas vidas. E diante disso, meus irmãos, a minha ideia hoje é explorar, assim como Israel fez, qual é o meu desejo, como a Bíblia diz que deve ser uma vida bem vivida ao longo do ano de 2025. Que nós não venhamos a morrer na praia, que nós não venhamos a correr uma corrida de 100 metros, mas a vida cristã é mais parecida com uma maratona, que nós venhamos a ter constância, que nós venhamos a crescer no Senhor. E esse texto específico que nós lemos, se eu fosse resumir ele em uma frase, e eu vou falar aqui pelo menos 2 vezes, porque eu sei que tem gente que gosta de anotar, a grande ideia deste texto é que, como cristãos, nós somos já chamados a viver com sabedoria, discernindo a vontade de Deus, sendo cheios do Espírito e expressando nossa fé através da adoração e da gratidão. Eu vou repetir. Como cristãos, nós somos chamados a viver com sabedoria, discernindo a vontade de Deus, sendo cheios do Espírito e expressando nossa fé através da adoração e da gratidão. E antes de entrar no texto, e até antes de trazer uma introdução um pouco mais elaborada, eu gostaria de adotar com os irmãos 3 premissas que vão guiar a mensagem de hoje. Veja bem, não são 3 divisões do texto, são 3 premissas por trás deste sermão. A primeira premissa que eu quero abordar, e eu acho que é uma premissa fundamental para nós tomarmos decisões acertadas na vida, é a certeza da morte. Essa é uma premissa bíblica que muitas vezes nós não queremos encará-la. Nós muitas vezes fugimos de pessoas que falam da morte, nós fugimos da ideia de enfrentar esse conceito que é tão doloroso para muitos de nós, mas se tem uma coisa certa é que se Cristo não vier, não voltar durante o nosso tempo de vida, todos nós, mais cedo ou mais tarde, iremos experimentar a morte. A palavra de Deus vai nos dizer em Hebreus capítulo 9, versículo 27, que ao homem está ordenado morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo. A segunda premissa que irá basear toda a pregação de hoje, e que eu julgo que é fundamental para sabermos viver de forma adequada, é a brevidade da vida. A morte não apenas chegará, mas a palavra de Deus nos diz que a nossa vida, independentemente se vivemos poucos meses ou se chegamos a ser centagenários, a nossa vida passa muito rapidamente. A Bíblia vai nos dizer em Tiago que a vida é como uma nuvem passageira. Ou seja, nós não apenas iremos enfrentar a morte, mas a nossa vida, ela passa rápido.
né? Nós ainda conversávamos no PG quarta-feira passada e o Israel dizia, eu vejo que o tempo passa quando as pessoas com quem eu convivia, que eram crianças, hoje já estão casadas e daqui a pouco já passou. Sabe aquela música do Chaves, se você é jovem ainda, amanhã velho será, velho será. Passa muito rápido. E a terceira premissa, né? E é com base nisso que eu quero refletir sobre o que é uma vida bem aproveitada, como nós podemos fazer do ano de 2025 um ano bom. E a terceira premissa é que aquilo que nós fizemos em vida tem consequências para a eternidade. Não apenas em relação à salvação e perdição, mas nós que cremos na palavra de Deus, nós cremos também que seremos galardoados. É por isso que Jesus vai dizer nos evangelhos para nós acumularmos tesouros no céu. Ou seja, o nosso estilo de vida reflete no nosso bem-estar e na nossa alegria eterna e no quanto Deus é glorificado em nossas vidas. Então, são as três premissas. A primeira, a certeza da morte. E aqui, meus irmãos, a ideia de hoje, da minha pregação, é vivendo com sabedoria e plenitude espiritual. Meu desejo para o ano de 2025 é que vivamos com sabedoria. E aqui a primeira verdade é que nós precisamos ter os nossos olhos, fazer um exercício de futurologia e pensarmos como deve ser a vida bem vivida na presença de Deus. Não é à toa que Deus nos deu uma série de livros sapienciais, livros de sabedoria, e eu gosto muito do texto de Eclesiastes, capítulo 7, verso de número 2, quando Salomão diz assim: melhor é ir à casa onde há luto do que ir à casa onde há banquete, pois naquela se vê o fim de todas as pessoas e que os vivos o tomem em consideração. Ou seja, melhor é isso. O próprio autor vai dizer, um texto muito conhecido no capítulo 12, lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias e cheguem os anos em que você dirá, não tenho neles prazer. Diz mais, no verso 13 do capítulo 12 de Eclesiastes, Salomão vai dizer, de tudo que se ouviu, a conclusão é essa: teme a Deus e guarde os seus mandamentos, porque isso é o dever de cada pessoa, porque Deus há de trazer a juízo todas as obras, até as que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam más. O que eu quero dizer com tudo isso? Chega o início de ano, nós temos uma série de reflexões para fazer, e nós evidentemente pensamos, o que significa uma vida bem vivida? A ideia por trás de tudo isso que eu quero trazer para vocês, espero que eu deixe claro isso, é como não desperdiçar a nossa vida. Como fazer a vida valer a pena. Salomão diz que um exercício útil, e é por isso que ele diz que é melhor estar onde há luto do que onde há festa, é porque onde há luto, inevitavelmente, eu irei fazer um exercício de futurologia, eu irei pensar que chegará um dia a minha vez, e diante disso eu irei refletir em como eu tenho vivido a minha vida. É por isso que Provérbios, Eclesiastes estão aí para nos orientar a seguir o caminho correto. E percebam, Salomão, quando escreve Eclesiastes, ele escreve já em avançada idade. Quando ele escreve Provérbios, ele já é um homem maduro. E a ideia desses livros é principalmente orientar os mais jovens, a fim de que eles tomem decisões sábias em suas vidas. Veja um exemplo.
Estou só exemplificando. Veja um exemplo, por exemplo, em Provérbios capítulo 5, verso de número... Eu não vou ler todo o texto, tá? Mas o texto que eu estou mencionando é verso de número 1 até o verso de número 14, né? São advertências que Salomão dá contra a imoralidade sexual, que é uma das tentações dos jovens. E ele diz no verso 11, percebam, ele diz no verso 11, a pessoa que toma esse caminho errado, o que acontece com ela? Verso 11, no fim da sua vida você ficará gemendo, quando a sua carne e o seu corpo se consumirem, então você dirá, como foi que eu pude odiar o ensino? E por que o meu coração desprezou a disciplina? Não escutei a voz dos que me ensinaram e nem dei ouvidos aos meus mestres. Quase caí em ruína completa no meio da congregação reunida. Ou seja, a ideia aqui é que as nossas ações, as nossas omissões e os nossos pensamentos têm consequências. Provérbios e Paulo, aqui na carta aos Efésios, vai deixar muito claro que existem dois tipos de modelo de vida que nós podemos seguir. Um tipo é o tipo sábio, e outro é o modelo de vida do insensato, também chamado de tolo. Nós podemos ter vidas sábias e nós podemos ter vida tola. Essa é a verdade. E ao fim e ao cabo, meus irmãos, diante disso que a palavra de Deus nos apresenta, Paulo vai ressaltar que a importância de nós vivermos com intencionalidade para a glória de Deus, o único tipo de vida que realmente vale a pena. Qual tipo de vida que vale a pena? Talvez hoje eu esteja meio reflexivo na minha pregação, né? Qual é o tipo de vida que vale a pena? Nós costumamos ouvir palestras, nós costumamos ouvir vídeos de alguns influenciadores, alguns gurus, alguns pensadores seculares, e eu vejo que eles vão só até um ponto na reflexão deles. Geralmente eles dizem algo mais ou menos assim, que quando chegar o momento da nossa morte, dificilmente nós vamos pensar, por que eu não fiz aquela hora extra? Por que eu não fiz aquele investimento? Não é o pensamento que vai estar na nossa cabeça no momento da nossa morte. O erro deles é que eles dizem que no momento da nossa morte, o pensamento é as experiências que eu tive, as relações que eu construí. Embora isso seja melhor do que simplesmente viver pelas coisas materiais, o que realmente importa na hora derradeira da vida é se vivemos ou não vivemos para a glória de Deus. Isso é uma conversa que esses dias eu tive inclusive com a Tati. Ninguém sabe quando vai chegar o seu dia. Ninguém sabe quando vai chegar a hora da sua morte. A vida bem vivida não é uma coletânea de experiências, de gastronomia, de viagens, de experiências legais. Ela pode, inclusive, incluir isso. Mas aquilo que de fato faz a diferença, e se nós quisermos ter um ano de 2025 que glorifique a Deus, é o quanto as nossas vidas glorificam o nome do Senhor. O quanto nós temos vivido para a glória de Deus. Eu penso que isso é o que vai ficar no final. E para isso não importa se nós temos uma vida longa ou uma vida curta. Robert Murrow McShane morreu com 29 anos de idade. Henry Scougal morreu com uma idade próxima a isso. George Miller, o guardião dos órfãos de Bristol, morreu com quase 100 anos.
mas todos eles viveram para a glória de Deus. Não importa o tamanho, não importa a extensão, o que importa é que vivamos, nos diz a Bíblia, de forma sábia, e o temor do Senhor, vai nos dizer a palavra, é o princípio da sabedoria. Isso é tão importante, Deus traz isso para nós. Eu não sei se vocês já se aperceberam, eu estou fugindo um pouco aqui do tema, daqui a pouco eu volto. Eu não sei se vocês já se aperceberam, por exemplo, a carta de Apocalipse. A carta de Apocalipse é muito mais do que uma profecia para tempos futuros. A carta de Apocalipse foi escrita por uma igreja, foi escrito para aquelas 7 igrejas que são mencionadas no capítulo 2, num período específico da história, na última década, provavelmente, do 1º século, onde Domiciano era o governador de Roma, onde havia um período de perseguição implacável contra os cristãos. E a carta de Apocalipse foi escrita para ensinar os cristãos que estavam enfrentando momentos de dificuldade a ter uma vida sábia diante daquelas dificuldades. E como o Apocalipse trabalha essa sabedoria em meio a tempos difíceis? O Apocalipse dá uma visão, primeiro, daquilo que pode acontecer a eles. Não é à toa que Apocalipse é cheio de visões e dimensões a mártires, porque muitos membros daquelas igrejas seriam mortos por amor a Cristo. Não é à toa que Apocalipse traz também inúmeras visões de julgamento contra as nações ímpias, contra o poder político e religioso do Império Romano. E não é à toa que Apocalipse também traz uma visão de um futuro glorioso na presença de Deus, das bodas do Cordeiro, do momento em que Deus enxugaria dos olhos toda lágrima. A ideia é que aqueles cristãos vivendo em um momento difícil fossem animados e permanecessem vivendo uma vida que glorificasse a Deus, ainda que eles precisassem ser mártires por isso. E para animá-los, Deus dá tanto a visão do julgamento dos ímpios, do julgamento daquele sistema que os perseguia, quanto também a visão da glória e do deleite futuro que os esperava. Meus irmãos, o apóstolo Paulo, aqui eu vou voltar para o texto, ele nos oferece uma visão clara de como nós podemos viver uma vida de forma sábia e espiritual. Já que a morte é uma certeza, já que a vida é breve, não importa se viveremos 10, 15, 20 anos ou 100 anos, vai passar do mesmo jeito. Já que aquilo que nós fazemos tem implicações eternas, e já que estamos no momento propício, início do ano, onde muitos buscam maneiras de viver uma vida melhor, eu quero explorar com vocês estes 6 versículos para nós entendermos como nós podemos aplicar esses princípios em nossa vida. Eu pretendo ser muito breve aqui. Primeiro princípio de como viver a vida. Primeira coisa que Paulo vai tratar aqui, andando com sabedoria, versos 15 e 16. Portanto, tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, e vivam não como tolos, mas como sábios, aproveitando bem o tempo, porque os dias são maus. Vejam aqui que o texto começa justamente com a expressão portanto, ou seja, Paulo está recapitulando tudo aquilo que já foi dito até aqui. O que foi dito até aqui? Foi dito até aqui como Paulo costuma fazer em todas as suas cartas. Primeiro, quem nós somos em Cristo,
Qual é a nossa identidade em Cristo? E a partir dessa identidade que nós temos, Paulo começa a extrair vários princípios e aplicações para a nossa vida. Nós somos os eleitos de Deus. Nós somos os salvos pela graça mediante a fé. Nós somos aquele povo, como diz Paulo, que estamos assentados nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Já que somos esse tipo de povo, já que fomos comprados, já que fomos eleitos, já que fomos resgatados por Cristo Jesus, já que fomos unidos a Ele, agora fazemos parte da igreja, como deve ser as nossas vidas? Como deve ser uma vida bem vivida? E aqui Paulo vai dizer, a primeira coisa é que nós devemos ter cuidado, ou seja, é algo que deve chamar a nossa atenção, é algo que deve mobilizar o nosso foco, as nossas energias, a nossa atenção, viver uma vida de maneira sábia, viver uma vida que quando chegar o dia da sua morte, ela tenha valido a pena. O meu maior desejo não é que nós todos venhamos a ser octogenários, viver 100 anos, não. É que quando chegar o dia derradeiro, possamos dizer como Paulo: combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Desde agora está preparada para mim a coroa da justiça, a qual o Senhor dará não somente a mim, mas também a todos quanto amam a sua vinda. Paulo instrui aqui a nós vivermos com cuidado, como sábios e não como tolos. Como eu disse, essa distinção entre viver de forma insensata e o viver de forma sábia está enraizada na literatura de sabedoria do Antigo Testamento, onde o próprio temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E a sabedoria na Bíblia significa, antes de mais nada, obediência à vontade divina revelada. Vejam, Deuteronômio capítulo 4, versos 5 e 6. Deuteronômio capítulo 4, versos de número 5 e 6. Nos diz assim a palavra do Senhor: Eis que eu lhes tenho ensinado estatutos e juízos, como o Senhor meu Deus me ordenou, para que vocês os cumpram na terra que passarão a possuir. Portanto, guardem e cumpram essas leis, porque isto será a sabedoria e o entendimento de vocês, aos olhos dos povos, que ouvindo todos esses estatutos dirão: de fato, este povo é gente sábia e inteligente. O que Moisés está dizendo aqui? Você quer ser sábio? Você quer ser inteligente? Comece pelo temor do Senhor. Comece guardando os mandamentos de Deus, pois eles nos farão sábios. Eles nos farão ter uma vida sem arrependimentos. Meus irmãos, percebam que Paulo continua dizendo, verso 16, não apenas que nós não devemos viver como tolos, mas como sábios, mas também que nós devemos aproveitar bem o tempo, porque os dias são maus. Viver com sabedoria é viver em obediência aos mandamentos de Deus, e viver com sabedoria também é aproveitar bem o nosso tempo. Em algumas traduções a expressão diz remir o tempo, remindo o tempo. É a ideia de comprar o tempo. O tempo que Deus nos deu, seja pouco ou seja muito, deve ser vivido de forma sábia, intencional e com intensidade para a glória de Deus. E aí que chegam algumas questões que chamam a nossa atenção. Como nós temos vivido a nossa vida? Eu creio que eu não vou fazer aplicações ao final, vou provocá-los aqui ao longo do sermão. Quanto tempo da nossa vida é simplesmente jogado na lata de lixo? Meus irmãos, você
tem um tempo limitado. Viva com intencionalidade. Viva de forma sábia. Viva para glorificar a Deus. Quanto tempo? Ao longo do ano de 2024, já que ainda estamos em janeiro de 2025 e ainda rememoramos o ano passado, quanto tempo foi jogado fora em entretenimento inútil e vazio? Eu não estou dizendo que nós não devemos ter períodos de descanso, mas será que a medida está adequada? Ou será que estamos gastando os nossos dias naquilo que não é de nenhum valor? Quanto tempo da nossa vida nós temos desperdiçado com coisas que não edificam a Deus, com conversações tolas, como o apóstolo Paulo disse, ocupando o nosso pensamento com coisas que não são dignas do nome do Senhor. Eu creio que não é o quanto dinheiro que nós fizemos, não é o quanto nós conhecemos lugares bonitos. Eu creio que são esses pensamentos os que farão a derradeira diferença nos nossos momentos finais. Eu vi um testemunho do John Piper. O John Piper disse que o pai dele era um evangelista, desses que vivem viajando e pregando em cidades diferentes. E certa vez, não era sempre, ele levou os irmãos dele, a mãe dele, para um dos cultos em outra cidade que ele estava pregando. E lá naquela cidade tinha um ateu muito famoso, que era um opositor da igreja. Era uma pessoa que sempre se opunha à igreja. Porém, naquele culto, o Senhor tocou no coração dele, abriu os olhos, abriu a mente, abriu o coração dele. E quando ele nasceu de novo, quando ele experimentou o novo nascimento e a conversão, ele foi sentar num banco da frente, e o John Piper diz que ele chorava inconsolavelmente. E quando o pai do John Piper perguntou: por que você está chorando dessa forma? Ele dizia: eu já tenho mais de 80 anos e eu vivi uma vida inteira no pecado. Salomão errou muito, e é por isso que ele escreveu Eclesiastes, para chamar a atenção, para que jovens não cometessem os mesmos erros que ele cometeu. O sábio é aquele que não precisa passar por todos os problemas, por todos os precalços, é aquele que medita no fim. E a partir dessa visão do fim, ele constrói uma vida que glorifica a Deus. Isso é ser sábio. Isso é ser prudente. Isso é viver uma vida com sabedoria, ainda que a nossa vida aos olhos do mundo possa ser péssima. A vida daqueles para quem foi dirigida a carta do Apocalipse, de muitos deles eram ser martirizados por amor a Cristo. Mas é com aquele tipo de vida que eles glorificaram o nome de Jesus. É por isso que João tem aquela visão dos mártires embaixo do trono de Deus, clamando e dizendo a eles: aguardem só mais um pouquinho, porque em breve serão dadas novas vestes a vocês. Em breve o Senhor julgará o mundo e em breve os filhos de Deus serão revelados. Vida, como temos aproveitado o tempo que o Senhor Deus nos dá. Em segundo lugar, viver de forma sábia é entender a vontade do Senhor. Verso 17. Por essa razão não sejam insensatos. De novo a expressão tolo. Não seja tolo. Se Paulo fosse um nordestino aqui, ele poderia dizer: não seja besta, rapaz. Não jogue a sua vida fora, mas procure compreender qual é a vontade do Senhor. Se for um gaúcho, ele diz: te liga, tchê. Compreenda a vontade do Senhor para a tua vida.
E como nós podemos compreender a vontade de Deus para a nossa vida? Através daquilo que as Escrituras nos ensinam. Portanto, se você quer ter uma vida sem arrependimento, viva neste livro, conheça este livro, medite neste livro. Se você quer viver uma vida sem arrependimento, eu repito, viva meditando, viva lendo, viva refletindo sobre o que Deus nos diz em sua palavra. O que Paulo diz aqui, em outras palavras, não importa o tempo que nós agimos como tolos, não importa o tempo que nós agimos como idiotas, como insensatos, como imbecis. Diante dessa nova realidade que se nos apresenta, que é fazermos parte, estarmos unidos a Cristo, fazermos parte da igreja, como nós iremos viver daqui por diante? Como iremos gastar os anos, ou os dias, ou os meses, ou as horas que nós temos daqui para frente? E conhecer a vontade do Senhor implica justamente em conhecermos a palavra de Deus. O quanto nós temos nos dedicado a estudar a Bíblia, o quanto nós temos nos dedicado à vida de oração, o quanto nós temos buscado discernir a vontade de Deus para a nossa vida, o quanto nós temos vivido uma vida que vale a pena ser vivida. O quanto o devocional tem sido uma prioridade na sua vida. Conhecer a Deus, caminhar com Deus, ler a palavra. Não apenas ler, mas conhecer a palavra. E não apenas ler e conhecer, mas também aplicar a palavra. Quanto isso é uma prioridade nas nossas vidas. Paulo vai mais longe, verso 18. Ele diz: não se embriaguem com vinho, pois isso leva à devassidão, mas deixem-se encher do Espírito Santo. Paulo está falando aqui sobre vida sábia. E nós sabemos que um dos grandes inimigos da vida sábia é o abuso de substâncias alcoólicas. Por isso que Paulo contrasta aqui o ser cheio de vinho com o ser cheio do Espírito. Por quê? Porque a pessoa que bebe muito, além da conta, ela acaba fazendo coisas que não devem ser feitas. Ela acaba dizendo coisas que não devem ser feitas. Na minha experiência própria, são dois efeitos principais. Ou a pessoa fica muito agressiva, assume a postura do machão, e muito disso tem violência doméstica, tem uma série de problemas. Ou a pessoa fica emotiva. Você passa na rua, tem um boteco, já aconteceu comigo várias vezes, alguém está bebendo ali em plena luz do dia, daí vem alguém chorando, dizendo que pegou no colo quando era criancinha. Se é do bairro, acontece essas coisas. A pessoa fica emotiva, fala o que não deve. Paulo está dizendo não. A vida bem vivida e vivida sem arrependimento é a vida vivida cheia do Espírito Santo. Essa é a vida vivida. E como se vive cheio do Espírito Santo? Aqui já tem uma dica. Paulo vai tratar de falando entre vocês com salmos, hinos, cânticos espirituais, cantando e louvando a Deus com o coração, dando sempre graças a Deus por tudo. Em outras palavras, fazendo uso daquilo que nós conhecemos como meios de graça. Nós já fizemos inclusive um retiro sobre isso. Fazendo uso da oração,
fazendo uso da palavra de Deus. Isso aqui, é um meio de graça. Estarmos reunidos para ouvirmos a palavra de Deus é um meio de graça. Participarmos da ceia do Senhor é um meio de graça. Lermos as Escrituras é um meio de graça. Orarmos é um meio de graça. A comunhão dos santos é um meio de graça. Por intermédio desse tipo de vida, desse estilo de vida, nós acabamos vivendo de forma mais sábia. Quando a palavra de Deus me admoesta, me exorta, ela me chama a atenção para uma espécie de conduta tola e leva o meu foco para aquilo que seria a conduta sábia. Então, sendo cheios do Espírito, e por fim, eu não quero me delongar, a adoração e gratidão na comunidade. Percebam aqui algo que pode passar desapercebido, talvez de grande parte de vocês que me ouvem. Paulo vai dizer assim, falando entre vocês, com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando com o coração ao Senhor. Paulo não está falando aqui, neste momento, da devoção individual que todos nós devemos ter. Paulo aqui está falando de uma espécie de ministração que um crente faz com o outro, daquilo que só é possível no meio da comunidade, no meio da congregação. Paulo não está dizendo só digam salmos, hinos e cânticos espirituais, não, falando entre vocês. É mais ou menos aquilo que Paulo também fala em Colossenses capítulo 3, verso de número 16, quando ele diz assim, que a palavra de Cristo habite ricamente em vocês, instruam e aconselhem-se mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos, hinos e cânticos espirituais, com gratidão no coração. Percebam que o ambiente, o contexto indica que essas ações são realizadas dentro de um contexto comunitário. É por isso que a Bíblia vai dizer em Hebreus capítulo 9, verso 25, não deixando de vos congregar como é costume de alguns, antes admoestai-vos uns aos outros, quanto mais vede que se aproxima o dia. Seja o dia do Senhor, a volta de nosso Senhor Jesus Cristo, seja o dia da nossa morte, uma coisa é certa, esse dia está se aproximando. E porque esse dia está se aproximando, e o fim das coisas deve ser levado em conta, nós devemos louvar a Deus, nós devemos nos reunir, nós devemos nos admoestar, nós devemos nos exortar, nós devemos fazer com que a palavra de Deus habite ricamente em nós. E aqui eu pergunto, como foi? Como foi a sua frequência à igreja no ano de 2024? Eu tenho certeza que naquele dia isso vai fazer mais diferença do que um passeio de final de semana. E nós somos campeões em arrumar desculpa. Nós temos que valorizar a família, nós temos que... Não. Sabe o que é sabedoria na Bíblia? É nós darmos a devida proporção às coisas na medida certa. Quando nós negligenciamos a comunhão dos santos, nós não negligenciamos apenas a igreja, nós negligenciamos a Deus, nós negligenciamos um meio de graça e nós negligenciamos, inclusive, muitas vezes o bem-estar da nossa alma eterna. Como foi a sua vida em 2024? A comunhão, a comunidade dos santos foi importante para você? Se não foi, meus irmãos, aqui é uma reflexão sincera. Este é o momento do arrependimento. Este é o momento de curvarmos a nossa fronte e dizer, Deus, eu preferi dormir 1 hora a mais
do que vir no culto domingo de manhã. Isso é um pecado grave. É desconfortável falar isso, porque nós vivemos em dias em que movimentos como movimentos dos desigrejados, o self-service gospel está em alta. As pessoas querem cuidar das próprias vidas, querem viver a sua própria maneira, e Deus me manda te dizer pela palavra que a maneira como você tem vivido, se você não está que Paulo diz, eu vou recapitular brevemente, como deve ser uma vida bem vivida. Em primeiro lugar, uma vida bem vivida é uma vida com sabedoria. Existe um modelo de vida sábio e um modelo de vida tolo. Em segundo lugar, uma vida bem vivida é uma vida que busca entender a vontade do Senhor. Nós falávamos no PG, se nós acreditamos em 2 Timóteo 3,16, que toda a Escritura é inspirada por Deus, ou seja, soprada por Deus, e é útil, se nós acreditamos que Deus inspirou esse livro não é mais um livro qualquer. Ele passa a ser o nosso manual como peregrinos neste mundo. E o nosso bem-estar eterno depende do quanto nós respondemos à mensagem deste livro. Portanto, conheça a vontade de Deus no ano de 2025. Se você abandonou o seu plano de leitura, retome ele. Eu te exorto por Cristo Jesus. Se você começou bem e caiu no desânimo dos 10 dias, os 10 primeiros dias de janeiro, você saiu em disparada. Mas agora você já está perdendo o ímpeto. Eu trago à sua memória que uma vida bem vivida é uma vida sem arrependimentos no leito de morte. E uma vida sem arrependimentos é uma vida vivida para a glória de Deus. Quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, diz Paulo em 1 Coríntios 10:31, fazei tudo para a glória de Deus. Uma vida bem vivida é uma vida cheia do Espírito. É uma vida que faz uso dos meios de graça, da oração, da leitura das Escrituras, jejum, do louvor, da comunhão dos santos. E uma vida bem vivida é uma vida na comunidade dos filhos de Deus. Paulo nos chama aqui, por fim, a uma vida de adoração comunitária, com salmos, hinos, cânticos espirituais. Qualquer semelhança com o modelo do nosso culto e com a nossa liturgia não é mera coincidência. Nós estamos cumprindo isso que Paulo está dizendo. Meus irmãos, a minha palavra final para vocês, diante de tudo isso, né? Diante de todas essas verdades, diante da vida que vale a pena ser vivida estabeleça diante de Deus uma resolução com a ajuda do Espírito Santo, e Ele está aqui para te ajudar a viver um ano mais piedoso, a viver um ano em que o teu compromisso com Deus, com a palavra e com a comunidade dos fiéis vão ser maior do que no ano de 2024. Estabeleça diante de Deus a viver uma vida dedicada à glória, ao louvor e à fama do nome de Jesus. Eu tenho certeza, se você viver assim, você não vai se arrepender. Eu tenho certeza que se você viver dessa forma, não vai acontecer com você o que aconteceu com aquele homem hipotético de Provérbios 5, que chega no final da vida e diz, como fui tolo por não ter dado ouvidos às repreensões que me deram. Como eu fui tolo por me achar que eu era cheio de razão. Como eu fui tolo por teimar nos meus próprios pecados. Tem uma frase, e eu quero encerrar o sermão com esta frase, de um homem que viveu uma vida muito bem vivida.
curta, mas muito bem vivida. O nome desse homem é Jim Elliot. Ele foi o primeiro marido da famosa escritora Elizabeth Elliot. Foi missionário aqui na região amazônica. E enquanto ele foi evangelizar índios, ele ouviu a palavra de Deus, ele fez parte de um grande avivamento que aconteceu, se não me foge a memória, no Eton College, nos Estados Unidos, quando ele era estudante. E lá ele decidiu entregar a vida dele para a obra missionária. Ele viveu uma vida muito curta. Ele foi morto pelos índios que ele procurava evangelizar. Ele viveu uma vida muito breve, um jovem adulto. E as palavras que estão no túmulo dele hoje, e que foram palavras que ele usou durante a vida dele, e com as quais eu encerro o sermão de hoje, não é tolo aquele que entrega aquilo que não pode reter para ganhar aquilo que não pode perder. Nós não podemos reter a nossa vida. Sejam quais forem as nossas decisões, ela irá passar. Não é tolo aquele que dedica aquilo que não pode reter para ganhar aquilo que não pode perder. Por isso que Paulo diz, a nossa breve e momentânea tribulação produz um peso de glória acima de toda comparação. Pai amado, nós te louvamos, Senhor. Te louvamos pela tua palavra. Estamos no início do ano, naquela fase em que muitas das nossas resoluções já começam a falhar. E somos assim mesmo, Senhor, falhos, inconstantes. Muitas vezes temos ações, pensamentos, até mesmo omissões que caracterizam uma vida tola. Pai, não tem misericórdia de nós e permita, Senhor, que não venhamos a desperdiçar, a jogar nossa vida na lata do lixo. Esse tempo que o Senhor nos deu, seja muito ou seja pouco, sejam dias, horas ou décadas, que venhamos a viver para a tua glória, Senhor. Pai, nos ensina a vivermos sabiamente, nos ensina a desejarmos conhecer a tua vontade. Enche-nos do teu Santo Espírito, Deus, e que momentos como esse, de adoração, de comunhão, sejam preciosos para nós, que haja gratidão em nosso coração, Senhor, e que o Senhor, o teu reino e a tua glória ocupe o primeiro lugar em nossas vidas. É o que te pedimos por Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém e amém.